Ana Sofia. Já há algum tempo que não tínhamos o prazer de ter aqui. E vamos falar, claro, de astrologia, não é? Pois. Nós, a última vez que conversámos, tínhamos falado dos balanças. Do signo da balança, do signo da sim. balança, não propriamente dos balanças. E o signo que se seguia é o escorpião. Por isso, isto na ordem do zodíaco. Do zodíaco estamos um pouco avançados, mas Exato. pronto. No tempo estamos um pouco avançados, mas depois retomaremos as coisas de maneira a, lá mais para a frente, fazer coincidir o período do ano com o signo. Então, o escorpião. O que é o escorpião? Bom, para já o escorpião é um dos 12 arquétipos do zodíaco, não é? O zodíaco tem 12 signos, são 12 arquétipos. Apesar de, popularmente, as pessoas verem os signos muito como o signo solar, não é? Mas temos 10 planetas, pelo menos, que consideramos, e qualquer planeta pode cair no signo. Deixa-me só te fazer agora uma pergunta. Diz. A questão do Plutão agora ter saído Isso dizem os astrónomos. Isso não é aceito. Aliás, eu achei muita graça um astrólogo meu amigo que me disse parte da comunidade científica da astronomia, a maior parte eram uruguaios. Era como se nós chegássemos e disséssemos, então o Uruguai deixa de ser país porque é um país muito pequenino. Porque nenhum astrólogo é perfeitamente... não faz sentido tirar o Plutão daqui. Aliás, o Plutão é exatamente o signo, o planeta que rege o escorpião. É impensável porque a astrologia dá-nos uma estrutura, digamos, invisível de todas as formas que se passam na vida. E é uma estrutura organizada e tem uma ordem, não é por isso que os signos têm uma ordem rigorosa. Eu não podia pegar no escorpião e pôr o escorpião noutro lugar qualquer. Como eu costumo dizer, também não posso pegar numa semana de novembro e pôr lá meio de março. Portanto, há uma ordem rigorosa e faz sentido que o escorpião venha a seguir à balança e antes do sagitário. Portanto, não se pode trocar e as coisas são rigorosas. É impensável tirar o Plutão, quer dizer, isso é algo que nenhum dos astrólogos ficou minimamente incomodado. Aliás, eu penso que até é uma negação de toda a violência que está a vir ao de cima. Porque Plutão, que é o signo que rege o escorpião, está em Sagitário e, enfim, todas estas questões no fundo é a procura da verdade até às últimas consequências. E eu, como vou falar agora do escorpião, vai-se perceber mais ou menos como é que age o Plutão. Então vamos lá ao escorpião. Então, o escorpião, eu costumo dizer que o signo, para tirar já essa perspectiva de voltarmos a falar dos escorpiões, mas sim do escorpião, todos os signos têm uma proposta de evolução. Todos os signos têm uma proposta e uma resposta da humanidade. Eu costumo dizer que não há signos bons nem maus, há uma energia, ou seja, o zodíaco é um filtro através do qual passa a luz solar e depois o ser humano é que opta por uma versão mais negativa ou mais positiva da energia. Porque a mesma energia, como por exemplo o veneno, tanto pode matar como pode curar. Portanto, a opção depois, digamos que é nossa, não é? Então o escorpião vem a seguir à balança. A balança é um signo de relações e o escorpião é um signo de fusão. O escorpião leva tudo a um limite. Aliás, a palavra-chave para escorpião é morte e regeneração. Portanto, é uma energia ligada à transformação. E para que algo se possa transformar, nada se perde, tudo se transforma, passa por um momento de morte para poder renascer. Ou seja, não posso, para pôr água nova num copo, eu tenho que tirar a primeira vazia. E muitas vezes o que acontece é que nós não queremos largar o passado, ou não queremos largar a água vazia para que algo possa surgir. Mas é esse o grande tema, tanto que eu costumo dizer que qualquer pessoa com planetas em escorpião ou com Plutão muito forte no tema, são pessoas que passam indubitavelmente por uma grande crise na vida, associada normalmente a poder. Porque o escorpião, o próprio signo de escorpião é um signo muito defensivo, são pessoas que se defendem, não parecem nada, E aqui tem que ir buscar um pouco aquilo que as pessoas conhecem das pessoas que conhecem de escorpião, mas são pessoas que não são aparentemente frágeis, não são aparentemente carentes, digamos. São pessoas que, ao contrário, são assim, mas que põem eu diria até uma parede, porque são pessoas que se defendem imensamente da vida e dos outros, exatamente porque há uma enorme insegurança por trás, há sempre um medo, digamos, de sobrevivência. Eu costumo dizer que qualquer energia em escorpião é alguém que foi brutalmente magoado e que jurou para o fim da vida nunca mais voltar a passar por aquela dor.
então defendem-se. Só que são pessoas que levam tudo ao limite. Eu diria que o escorpião é um pouco, parte os copos todos para ver qual é o que fica de pé, para ver o que é que presta, porque é um signo exigentíssimo e digamos que leva as coisas ao limite. Eu costumo explicar isto um pouco, muitas vezes, com Plutão, que, como sendo o planeta que rege o escorpião, tem uma lua que atua, digamos, em binário, e digamos que o grande objetivo de Plutão é, Plutão serve à alma, serve à evolução da alma, a alma quer crescer, quer expandir, quer evoluir, e há como que uma resistência do ego das pessoas a essa mesma evolução, e é essa mesma resistência que vai criar. Eu costumo dar a história do elástico, em que se o universo me diz que eu tenho que chegar até este ponto evolutivo, eu vou resistindo, vou puxando o elástico para trás, e quando rebenta o elástico eu sou exatamente projetada para essa dita evolução. Portanto, é através da morte e da transformação que o escorpião se regenera e que se chega a essa dita evolução, porque ele próprio é como se soubesse, aliás, há a história, aquela lenda em que o escorpião pede boleia ao sapo para atravessar para o outro lado do rio, e o sapo diz, não, porque então tu a meio do rio vais matar. Não mato nada, porque eu não sei nadar, então se eu te matar também morro. E é instintivo, ele chega a meio do rio e não resiste e pica o sapo e morre também. Portanto, depois responde, e porquê é que fizeste isso? É a minha natureza, não é? É a minha natureza, exatamente, assim. Porque é instintivo. Digamos que é como se o escorpião, se a energia escorpião soubesse que é na própria morte que tem a libertação. Porque o escorpião é um signo extremamente obsessivo. Portanto, Plutão a gente chama-o 1000 volts na astrologia, porque quando ele toca, aumenta a carga para 1000 volts. E o primeiro planeta regente de escorpião é Marte, que tem a ver com o desejo. E o escorpião leva sempre... A mistura de 1000 volts com desejo é uma coisa... Com desejo, leva sempre o desejo ao limite. Aliás, nós costumamos brincar a dizer que o escorpião está sempre à sombra da bananeira dos seus desejos, porque ele nunca vive nada a meia haste, não há meias tintas para o escorpião, é preto ou é branco, ou 8 ou 80, as coisas ou são ou não são. Não há assim um talvez, não se envolve emocionalmente talvez... São sempre pessoas intensíssimas, aliás é um signo de água, são pessoas emocionais, são cargas emocionais, instintivas e racionais, portanto, e há esta, digamos que eles próprios, há essa intensidade brutal em tudo aquilo que vivem, que os leva exatamente à própria morte para se poderem regenerar, porque, como eu digo, todos os escorpiões chegam a um momento da vida em que se sentem impotentes, em que vivem uma crise de impotência, porque numa primeira fase dá pessoas manipuladoras, controladoras. Aliás, o escorpião não mostra, há dois grandes signos de poder no zodíaco, que é o leão e o escorpião. O poder do leão é o poder do sol, é um poder visível. O poder do escorpião é um poder psíquico, é um poder invisível, é tudo o que é oculto, é tudo o que está por trás do pano. O escorpião ouve e sabe o que é que o outro emocionalmente está a sentir, o que é que quer dizer. Portanto, eles não são óbvios no sentido que não são frontais. São manipuladores psíquicos por excelência. Não, eu estou-me a rir, porque eu conheço algumas pessoas que são escorpião e encaixam aí perfeitamente. Encaixam perfeitamente nessa caracterização que estás a dar. Por medo, por defesa. Exatamente, porque como que se juram a si próprios que nunca mais vão passar por aquela dor. Mas todas as armadilhas e os controles que eles movem para se defenderem daquilo, por medo desta ou daquela experiência, daquela situação, é exatamente esse medo que os vai levar a cair na situação, porque a vida e a astrologia ensina-nos que tudo o que temos medo, ou que tudo o que... essa ideia de que o ódio é que se opõe ao amor, eu diria que está errada. É o medo que se opõe ao amor, porque quando há medo ainda há alguma coisa que eu tenho que resolver e que eu tenho que transformar em amor. Portanto, de tudo o que eu me defendo, mas há também mais tarde ou mais cedo vou lá parar. Uma fronteira muito ténue entre o amor e o ódio. Isso já tem a ver com Saturno, eu diria, com sombras, com questões psíquicas que as pessoas negam e que de alguma forma estão dentro de si, mas que negam, e a sua autoimagem não deixa transparecer todas esse outro lado, porque de facto entre o amor e o ódio são dois polos, nós vivemos num mundo dividido, são dois polos de uma mesma realidade.
Mas é uma mesma realidade, por isso é que a fronteira às vezes é muito tênue entre as duas coisas. Nós Exato. podemos passar por um quê do amor ao ódio muito rapidamente. Isso acontece muito frequentemente. Exato. Não sei, na minha Exato. opinião, que não é a sua opinião. O amor, aliás, e eu quando digo isto, que é o medo que se opõe ao amor, o amor tem a ver com unidade, com união, com o divino. Claro. E o divino tem a ver com unidade, tanto que diabo quer dizer divisão. E a energia que tem a ver com divisão é o medo, porque é o medo que me faz separar dos outros, é o medo que me faz defender dos outros, é o medo que me faz não viver as coisas até às últimas consequências, aberto, porque se eu estou fechada à vida, como é que eu posso relacionar-me com a vida de uma forma inteira, não é? Mas quando eu digo que o escorpião passa por uma crise de impotência, eu costumo dar a imagem de que do macaco e da garrafa e essa história do desejo, porque, como digo, o escorpião vive tudo intensamente até ao limite, até à morte, eu diria, que é ele próprio que se auto-puxa para a morte. Mas, no fundo, a morte é uma libertação. A morte no sentido de renovação. De regeneração. De transformação. Não levem esta morte a pensar morte psíquica, que ele tem tendências suicidárias. Da alquimia, porque o escorpião vem trabalhar os seus desejos. Claro. Porque se eu vivo um desejo Não, era só para esclarecermos, para alguém em casa estar a pensar que os escorpiões têm tendências suicidárias. Quer dizer, que não é nada disso. Estamos a falar na morte aqui como um rito de passagem para uma outra realidade, uma nova... Psíquica, no fundo, é eu abrir mão dos meus desejos, é eu abrir mão daquela pessoa, daquela situação, daquele trabalho, de qualquer coisa. Digamos, que eu a morte como um fim, terminar qualquer coisa para a viver obsessivamente, porque sempre que eu estou... E o escorpião, quando tem um desejo, é obsessivo, não é... Mais ou menos, se concretizar melhor, é obsessivo E fica satisfeito quando realiza ou nunca é... O problema é esse, é este o grande trabalho do escorpião, porque nós sabemos que ao nível do ego, onde eu chego, eu quero sempre mais. Se eu tiver 1000 euros, vou querer ter 2000, e por aí fora. E isto em tudo, não é? Portanto, o escorpião é um signo insatisfeito por natureza. Por natureza é insatisfeito. Mesmo quando tem aquilo, já está a pensar num outro desejo à frente. É exatamente aquilo que ele queria, já não lhe chega, não é? Já não chega. Por isso eu costumo dizer que quando ele chega a essa morte, que no fundo é uma morte psíquica, que tem a ver com abrir mão e com perceber, a Maria Flávia, a Monsaraz, com quem eu aprendi astrologia, dizia muitas vezes, cuidado com os desejos que pedes, que eles podem se realizar. Ou muitas vezes Deus, quando nos quer castigar, cumpre-nos os nossos desejos para nós percebermos até que ponto é que eles são sábios. E no fundo é a imagem do macaco que vai buscar o amendoim à garrafa e que das duas uma, ou liberta o amendoim, ou abre mão do seu desejo e liberta-se, ou fica ali agarrado eternamente naquela obsessão, naquele desejo. Portanto, quando o escorpião passa por essa morte psíquica, eu diria que ele, no fundo, liberta-se. Porque, no fundo, eu diria que o escorpião vive uma vida violenta intensamente em termos de emoções. E é, de facto, o signo que vem a seguir, que é o Sagitário, que é um signo de valores, é um signo de filosofia, de sentido da vida, de procurar a verdade até às últimas consequências. No fundo, é impossível sair de uma crise sem eu procurar novos valores, novas referências, novos horizontes. Se quiseres até uma viagem, a viagem é algo que pode, no fundo, a busca da verdade pode ser física ou pode ser espiritual. E pode ser uma viagem, e isto nós vemos. Nós andamos aqui no nosso mundinho, preocupados com muitos pormenores e fazemos uma viagem e de repente tudo nos parece... Tudo fica sem sentido, não é? Sem sentido, ou seja, é o ir mais longe. Portanto, é exatamente o signo que dá a resposta à morte psíquica do escorpião, que é o Sagitário, que é eu ir procurar outras referências, porque eu com as mesmas referências, o que é estar em crise? Estar em crise é eu, exatamente com a sabedoria, com a experiência de vida que eu tenho, não tenho resposta para uma nova situação. Portanto, eu tenho que ir buscar outras referências, porque as referências que eu tenho já não me dão saída dali. Então é sempre uma libertação. Por isso, o escorpião, no fundo, de um modo um tanto ou quanto resumido, o que quer é quase inatingível para ele, não é? Há sempre uma constante busca de qualquer coisa
que não se consegue que alcançar. no fundo será esse. Há uma insatisfação. Exatamente, porque a proposta dos 12, todos têm uma proposta, exatamente a proposta do escorpião, porque repara, o zodíaco começa no carneiro, e vai até ao peixe naturalmente, mas passa no escorpião. O escorpião é como que uma porta para os signos da sociedade, porque eu a seguir tenho Capricórnio, que é o signo de responsabilidade social. Antes tenho Sagitário, exatamente, que é o signo de valores, onde eu procuro a verdade e onde eu percebo que a verdade não é o meu controle, aquilo que eu quero manipular, aquilo não é a minha verdade e o poder que eu exerço sobre os outros. Porque o escorpião é um signo de poder. E o poder pode ser exercido para fora ou para dentro, porque eu posso ser um escorpião vítima. Mas eu estou num jogo de poder na mesma. Portanto, o tema é o mesmo. O jogo da vitimização, portanto, não é? Eu tenho um signo de religião, de valores, que é o signo da fé, que é o Sagitário, em que eu procuro, em que eu percebo que há algo acima de mim. Daí eu dizer que esta crise passa muitas vezes por eu perceber que o poder tem que mudar de mãos e eu perceber que há uma vida, que há um universo e que há algo transcendente para lá de mim, que, por mais que eu faça, que eu manipule, que eu controle, eu não domino a vida, porque um dia morre alguém, um ente querido, e isso eu não posso controlar, é a vida. Portanto, no fundo é essa percepção de que há algo transcendente para lá de mim que me faz sair do escorpião e do ego, porque o escorpião é o último signo do ego, porque a seguir vem o Sagitário, que exatamente me remete para o universo, para as leis universais, para a religião, para a fé, para a verdade. Vem depois um signo de responsabilidade social, que é o Capricórnio, que vem dar estrutura a esses ideais do Sagitário, e depois eu tenho um signo grupal que tem a ver com a humanidade, que é o Aquário, e o Peixe, que é um signo divino. Portanto, eu não posso ir com o meu ego para a sociedade, porque senão dão-se todas estas questões de poder. Isto, no fundo, teremos todos um pouco de cada um dos signos. Temos todos, nós temos um zodíaco interno, porque é o que eu digo, eu posso ter o Sol em Leão ou em Escorpião, mas eu tenho seguramente, por exemplo, eu penso que tu és mais ou menos da nossa idade, da minha idade, temos todos Neptuno. Há uma geração que tem Neptuno em Escorpião. Sim. Portanto, há uma geração que tem que passar, de alguma forma, ao nível de Neptuno ou da procura de sonhos e de ideais por este processo. Portanto, todos temos uma Lua aqui ou ali, um Mercúrio aqui ou ali, portanto, e mesmo se não tivermos planetas num signo, há uma casa ou uma área do mapa que é aberta. Portanto, todos temos um zodíaco interno, todos nos relacionamos. Claro, é por isso mesmo que eu estava a dizer isso. Todos passamos preocupações por pequenas sociais. mortes psíquicas. Exato. Agora, repara, eu sempre que tenho que escolher duas coisas na minha vida, ou que sempre tenho uma opção, eu tenho que abrir mão de uma para escolher a outra. Evidente. Portanto, estamos em constante morte psíquica e em constante aprendizagem e evolução, não é? Claro. Helena, muito obrigado pela tua presença. Obrigada. Rapidamente temos que voltar a trazer aqui para pormos esta sequência dos signos mais ou menos em dia.